Olá, queridos! Boa noite! Tudo bem com você? Estamos começando mais uma live. Vamos esperar aí aos poucos para que os nossos queridos possam ir entrando aos poucos, para que nós possamos dar continuidade ao que nós falamos da última vez, da última live que nós tivemos. Nós estamos numa série intitulada Os Quatro Olhares. No nosso último encontro que tivemos aqui, nossa última live, nós tivemos o primeiro episódio e hoje a gente vai passar para o segundo e eu tenho certeza que Deus deseja falar ao nosso coração. Muita coisa importante aí Deus tem para cada um de nós e eu espero que Ele possa falar contigo. Vamos esperar o pessoal entrar. Quero ver aí onde você está. Pronto, sejam bem-vindos. Devagarzinho nós estaremos entrando. Coisa boa aí, seja bem-vindo a esta live. Queridos, repetindo o que inicialmente nós falamos, este é o nosso segundo encontro nesse período aí de quarentena que a gente está vivendo, né? Nós não podemos estar juntos fisicamente por causa dessas situações aí que estamos vivendo, mas graças a Deus nós podemos nos encontrar através da tecnologia, através desse encontro virtual, através dessa live. Então, como eu disse antes, agora que tem mais gente aí entrando, nós estamos no nosso segundo encontro falando sobre os quatro olhares, ok? Enquanto você entra, você pode colocar o seu pedido de oração, um agradecimento que você tenha, um motivo especial que você deseja agradecer a Deus, porque você tem certeza que apesar das dificuldades que estamos passando, apesar dos momentos aí turbulentos, temos a certeza que Deus continua nos guiando, Ele é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e por isso temos muito a agradecer. Coloque seu comentário. Eu quero pedir uma coisa especial. Compartilhe com alguém, compartilhe na sua rede social aí, compartilhe para que outras pessoas também possam acompanhar junto conosco esta live, esta transmissão, ok? Compartilhe aí e quando você compartilhar, você fala assim, você escreve assim, compartilhei, para que ajude outra pessoa a também compartilhar, também expressar as mensagens aí que nós estamos colocando. Eu pensei que hoje a gente poderia cantar. Eu acho que muitos sabem que eu gosto de cantar. Então eu preparei uma música. Assim, a parte técnica talvez não esteja muito bem, mas espero que dê para ouvir. Dê para que você consiga também meditar na letra, entendendo que Deus é um Deus que nos ama. Essa canção, essa música que eu irei cantar agora, fala que as pessoas podem estar passando por momentos difíceis e talvez se perguntem como é que Deus permite que esse tipo de situação aconteça, mas Deus que cada um de nós passa, Ele se fez homem, habitou entre nós, Ele sabe o que é ser homem, Ele sabe o que é ser Deus e Ele se importa, Ele se preocupa com você. Então medite na letra dessa canção, espero que você consiga ouvir, coloque nos comentários aí se está conseguindo ouvir bem o áudio e principalmente depois dessa canção, para que nos nossos próximos encontros, nas próximas lives, eu consiga adaptar melhor essa questão aqui para poder cantar, ok? Medite nessa letra. O mais difícil é ser Deus. Só um pouquinho. Agora eu acho que vai dar para ouvir melhor.
baixa da maré, sentado junto à praia, pedi que o mar levasse o mar. Pergunta para Deus: Senhor, será que sabes como é duro aqui viver? Sofrer, chorar, ter fome e ver queridos a sofrer. Na areia adormeci e de repente amanheceu. O sol deu vida a tudo e trouxe paz ao coração. Senti a brisa mansa do Santo Espírito me encher, e a voz do mar me trouxe uma resposta do meu Deus. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Então chegou a vez do meu Senhor me perguntar: será que já pensou como é difícil ser teu Deus? Falar pela palavra sem ninguém acreditar, querer falar de perto e ter que usar a voz do mar. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Meu filho, não se esqueça que na terra eu já vivi. Andei com gente humilde, com pecadores eu comi. Passei necessidade, senti a dor da traição. O meu poder é de Deus, mas é de homem meu coração. Mas é de homem meu coração. Ser Deus é ser um pai que foi traído pelo Filho, dar a salvação a quem deseja se perder. Eu sei o que é ser homem, o que é ser anjo e ser Deus, mas de todas estas coisas, a mais difícil é ser Deus. Amém. Espero que você tenha conseguido ouvir bem essa canção. É uma letra que, na minha opinião, ela vai fundo, sabe? Ela fala bem sobre essa situação. Não necessariamente quem escreveu essa canção pensou na situação atual que estamos vivendo, mas pensou de forma geral as dificuldades, as aflições, os problemas que passamos, né, dia a dia. E às vezes a gente se pergunta, será que Deus consegue entender o que estamos passando? Como é difícil viver como vivemos? Mas através dessa canção a gente entende que Deus sabe exatamente o que nós vivemos. O íntimo das nossas dificuldades, no íntimo do nosso ser, Ele entende o que passamos, Ele sabe o que passamos e com certeza Ele está ao nosso lado. E se a gente desejar, se a gente assim desejar,
Ele dá forças, Ele faz com que essas dificuldades sejam passadas de forma mais aliviadas, porque Ele com certeza carrega as nossas dificuldades e as nossas aflições. Ok, mais irmãos aí estão chegando, sejam bem-vindos, viu? Deixa eu tentar dar uma olhada aqui para ver alguns que comentaram. Eu vi que Gilvan comentou, Edivânia, eu vi também aqui Juliana Lopes. Sejam todos bem-vindos. O nosso pedido desde o início aí para você que entrou depois é compartilhe para que outras pessoas também possam assistir, tanto agora como depois, possam assistir aí o que nós estamos compartilhando com todos, ok? Vou repetir, compartilhe a mensagem, compartilhe essa live. Se você já está fazendo isso, só escreva aí para eu saber, já compartilhei, ok? Então, vamos direto para a mensagem, então vamos direto para a palavra de Deus. Continuando a nossa série, Os Quatro Olhares, hoje o segundo episódio. Para você que entrou aí e está pela primeira vez, você vai entender melhor o que significa esses quatro olhares. E para você que já assistiu o primeiro episódio, está agora nessa segunda parte, nesse segundo episódio, espero que Deus possa continuar falando ao seu coração através da sua palavra. Aonde você está, como você está, feche os seus olhos. E mais uma vez vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Vamos convidá-lo para também fazer parte de tudo isso aqui que nós estamos fazendo. Oremos então. Amantíssimo Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, pela certeza do Teu amor, cuidado, misericórdia e graça, Senhor, que alcança a cada um de nós, a cada um dos Teus filhos. Nesse instante, Senhor, eu te suplico que esteja conosco nesta transmissão. Aqui, da minha casa para a casa, Senhor, de todos aqueles que também estão acompanhando. Eu peço que possamos sentir a Tua presença. Que cada um, Senhor, que está assistindo agora, nesse instante, que irá assistir depois, também possa ter a certeza do Teu amor, do Teu cuidado e da Tua presença. Que possa, Senhor, ouvir a Tua voz através do que iremos ler em Tua palavra. Que tudo isso, Senhor, que está sendo feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Tudo isso nós já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Ok. Para você que entrou agora, seja bem-vindo. Nós estamos compartilhando esta live, que agora é o segundo episódio da série Os Quatro Olhares. Eu quero iniciar repetindo a história que eu iniciei no episódio anterior, no primeiro olhar, né? Então, o episódio diz, a história que eu contei fala o seguinte: eu quero que você imagine, na verdade é uma situação que eu quero que você imagine que várias pessoas, talvez todos nós, vamos imaginar que todos nós estamos no mesmo local, todos juntos no mesmo local, no auditório, juntos assistindo esta programação. Imagine aí, use a sua imaginação. E foi entregue, foi compartilhado com todos papel e caneta, para que você olhasse para o ambiente onde você está e pudesse colocar as características deste local. As características, o que você vê. Lembre, todos estão vendo o mesmo ambiente, o mesmo local, e cada um, segundo a sua visão, vai escrever o que está vendo ali. Vai enumerar e vai colocar ali naquele papel o que está vendo. A pergunta que eu faço é, depois que cada um fizer escrever, enumerar as coisas que estão vendo ali, as características, e entregar de volta, imagine que está comigo, aí eu vejo e vou ver características diferentes e semelhantes que foram apresentadas. Algum, por acaso, cometeu um erro ao colocar aquilo ali, ao descrever o ambiente? De forma alguma. Apenas os olhares, a ênfase que foi dada foi diferente. Então, o que você colocou como ênfase, que você viu como importante, foi diferente do que o outro colocou. Talvez o que você estava pensando, o que você estava analisando, o que você resolveu colocar ali, porque você achou interessante do que você estava vendo, foi diferente
do que o outro colocou. E é isso que a gente está querendo mostrar através dessa série, os 4 olhares sobre a mesma pessoa. 4 visões diferentes, 4 narrativas que em algum momento elas também se completam, que em algum momento elas também são semelhantes, mas apresentando a mesma pessoa. Jesus, tão complexo que até hoje intriga, tão diferente que alguns duvidam que ele existiu, tão profundo que pessoas olham para esse mesmo Jesus e o veem de formas diferentes. É exatamente a ideia dos 4 evangelhos. Nós já vimos Mateus, a primeira visão, que Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, o Rei prometido do Antigo Testamento. E que em Jesus se cumpriu as promessas, se cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Agora em Marcos, Marcos apresenta Jesus de uma forma, de uma ótica um pouco diferente. Algumas histórias são as mesmas, como nós falamos anteriormente, mas com ênfases diferentes. Olha só que interessante, Marcos apresenta Jesus como o incansável auxiliador, o incansável servo. É o mais curto dos evangelhos, apenas 16 capítulos. E isso é uma curiosidade que eu queria colocar. Eu nunca vi ninguém dizendo Marcos é o evangelho preferido, é o meu evangelho preferido. Só que depois que eu analisei um pouco mais Marcos, eu gostei demais, é interessante demais. E eu espero que você também passe a gostar mais ainda do evangelho, do livro de Marcos. Marcos é um livro que apresenta narrativas após narrativas. É um livro intenso. Acaba uma história e continua outra. E eu queria que você imaginasse que você entra no Netflix. Eu acredito que a maioria que está assistindo aqui tem Netflix. E você, em vez de Marcos ser um livro, fosse um filme. E você vai procurar o filme de Marcos e você teria que procurar em uma seção especial, na seção de aventura, porque é ação e aventura o tempo todo. Imagine a trilha sonora o tempo todo no auge, e não tinha pausa, não tem pausa para flashback, não tem pausa para mostrar uma cena entre a outra, não, é uma história atrás da outra, é um livro de ação, é uma narrativa de muita ação. E de repente, termina. Esse é o filme o livro de Marcos, um livro intenso. Marcos está mostrando que Jesus é intenso, não para, é um homem de ação, é um ser de ação. Ele faz, ele vai e faz. A gente acredita, os estudiosos, que Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. E foi aproximadamente no sexto século, na década de 60 do primeiro século. Mais ou menos na metade dos anos 60, eu posso dizer assim, do primeiro século da era cristã. O público-alvo para quem Marcos estava prioritariamente, inicialmente escrevendo eram os cristãos romanos. Marcos ele cita de propósito, exatamente porque ele estava querendo alcançar os cristãos romanos, ele cita o soldado romano que, quando vê na morte, naquele momento que Jesus está sendo crucificado, ele olha para Jesus e quando Jesus dá o último suspiro, ele pega e fala: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele usa expressões em latim, que era a língua dos romanos. Quando ele usa expressões em aramaico, que era a língua mais usada, comum dos judeus, ele traduz para que os romanos possam entender. Ele explica as tradições judaicas. Todos esses cuidados Marcos tem, porque ele não estava escrevendo para judeus que poderiam entender melhor se ele falasse, ele precisava adaptar ao seu público-alvo. A gente sabe, a história conta que Nero, no ano 64 da era cristã, ele incendeia Roma e ele coloca a culpa exatamente nos cristãos. E esse é um período de extrema perseguição e dificuldades que os cristãos
romanos, os outros cristãos também, mas principalmente os cristãos romanos também passaram. Ele apresenta aqui algo importante, mostrando que como Jesus sofreu, os cristãos naquele período também estavam sofrendo. Jesus, ele sofreu, mas ele venceu. E com isso ele também quer apresentar que essa vitória de Cristo também pode ser a nossa vitória. Queridos, aqui deixa eu dar uma pausa para a gente pensar um pouco. Olha só que interessante. Quando os cristãos receberam, os estudiosos e quem gosta da Bíblia, entende que foi mais ou menos nesse período mesmo, o objetivo, Marcos estava escrevendo para que os cristãos que eram romanos, ao ler este livro, ao ler sobre Jesus, a quem eles tinham aceitado, entendessem que Jesus sofreu como um servo, mas ele venceu. Queridos, isso também precisa ser trazido para cada um de nós hoje. Esse livro é extremamente relevante para a gente hoje. Esta mensagem é extremamente relevante. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão em dificuldades exatamente neste momento. E o cerne do que está sendo apresentado, o motivo, o que motivou Marcos a escrever isso aqui, hoje alcança a cada um de nós. Outro dado interessante e importante sobre isso aqui é que Marcos não foi um dos principais, digamos assim, um dos que estavam seguindo a Jesus. Ele não foi uma testemunha ocular enquanto Jesus aqui esteve. Ele pode ter participado de alguma história ou outra, mas de forma geral ele não foi uma testemunha ocular dos fatos que ele narrou. Então talvez você pergunte, mas então como ele coloca esses detalhes, como ele escreveu este livro, esse objetivo tão nobre, mas como ele escreveu se ele não foi uma testemunha ocular? A gente acredita que pela influência de Pedro, a Bíblia apresenta Marcos muito próximo de Pedro. Pedro, sim, um dos discípulos de Jesus. Então, através das memórias de Pedro, da influência de Pedro, a gente entende que foi Marcos escreveu o Evangelho, esse livro tão importante. Então, eu quero começar lendo agora, depois da gente ver algumas informações gerais sobre esse Evangelho. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você estiver com ela nas mãos, se você puder também abrir o dispositivo, ligar e acessar a sua Bíblia. É interessante que você esteja com ela na mão agora, para que nós possamos ler esse texto bíblico. Marcos 10, verso 45. Eu preciso que a gente leia com muita atenção, porque esse verso é um verso central. É um verso muito importante para que possamos entender o objetivo de Marcos neste Evangelho. Marcos 10, 45, a palavra de Deus diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, que poderoso, que grandioso o que nós encontramos aqui. O Filho do Homem, Jesus Cristo, esse texto está falando sobre Jesus. Ele não veio para ser servido, mas pelo contrário, ele veio para servir, com o objetivo de resgatar. Esta é a beleza que está sendo apresentada aqui em todo o livro de Marcos. Ele apresenta Jesus como um servo incansável o tempo todo tentando e mostrando o seu amor, o seu cuidado, servindo para salvar, para resgatar. Queridos, a gente poderia agora acabar essa live e ir para casa se você... Ir para casa não, que já estamos em casa. Acabar essa live se você entender isso aqui. Claro que a gente não vai terminar agora. A gente ainda vai continuar porque ainda tem coisas interessantes, mas este é o cerne, é o básico que precisamos entender, que a partir daí todas as outras narrativas, todas as narrativas, melhor dizendo, de Marcos estão fundamentadas nisso. Jesus veio
para servir, não para ser servido. Jesus veio para ser servo. Jesus veio para resgatar, para buscar e salvar o perdido. Essa é a beleza maravilhosa do livro de Marcos. Continuando ainda um pouquinho para a gente aprender um pouco mais sobre esse livro, nós encontramos 7 histórias que são exclusivas do Evangelho, do livro de Marcos. Apesar de ele ser pequeno, apesar de ele ser o menor, como já falamos anteriormente, como ele apresenta uma história atrás da outra, uma narrativa atrás da outra, incansável, Jesus como um servo incansável, temos 7 histórias que são exclusivas apenas de Marcos. É o único evangelho que apresenta Jesus, essa é uma outra curiosidade importante, como carpinteiro. Olha aí, Jesus como um homem de ação, que tinha um trabalho antes de iniciar o seu ministério. Temos uma palavra no livro de Marcos, temos uma palavra interessante, uma palavra importante aqui, que entre uma história e outra nós encontramos repetidamente, várias vezes se repetem. Imediatamente, logo, em seguida. Isso são as frases de transição, porque depois que Jesus fez algo, imediatamente ele fez outra coisa, logo depois ele fez outra coisa, em seguida ele fez outra coisa. Vou dar um exemplo. Jesus cura um cego, em seguida ele cura um paralítico, em seguida ele faz e mostra Jesus em ação. Essa palavra é uma palavra de transição chave, interessantíssima no livro de Marcos, mostrando Jesus como um homem de ação, como um servo incansável, buscando e salvando o perdido. Jesus, ele vai salvando um de cada vez, salvando e apresentando o seu evangelho para uma multidão de cada vez. Jesus é um homem de ação. Isso é interessantíssimo no Evangelho de Marcos. Queridos, agora eu quero que a gente conheça um pouco mais quem é Marcos. Nós já tivemos uma ideia geral sobre o Evangelho, algumas curiosidades, algumas características que encontramos apenas no Evangelho de Marcos, mas agora eu quero que a gente conheça um pouco mais quem é esse Marcos. A gente já sabe que ele não era um dos discípulos que viveu as histórias, talvez uma ou outra ele estava presente e a gente vai entender por quê. Mas vamos entender melhor quem seria esse Marcos. Primeiro, o nome dele seria, nós entendemos que é João Marcos. Ele é citado no Novo Testamento 9 vezes. Não é um personagem muito importante. Nos evangelhos ele não é citado diretamente. A gente vai ver uma ocorrência aqui, mas ele não é citado diretamente. Ele aparece no relato bíblico ainda muito jovem. E vivia, nós entendemos que ele vivia em Jerusalém, na casa da sua mãe. E o nome da mãe dele era Maria. Maria, a mãe de João Marcos. A partir do livro de Atos, aí ele já começa a aparecer e tem citações diretas sobre ele. Nos evangelhos, nenhuma citação direta. Mas aí, a partir do livro de Marcos, nós já encontramos algumas citações. Eu quero que vocês lembrem de algo interessante, voltando. Quando Jesus morre, os discípulos fogem, né? E eles se reúnem em uma casa. Quando Jesus aparece para os discípulos, os discípulos estão exatamente nesta casa. Essa casa é em Jerusalém, é a mesma casa. Depois que Jesus está com os discípulos, se encontra, isso tudo depois da ressurreição de Cristo. Ele está com os discípulos e passa ainda 40 dias aqui, a gente lembra bem dessa história. Jesus promete que vai derramar o Espírito Santo. Em Atos 1 a gente encontra isso aí e Jesus é assunto aos céus. Ele sobe. E os discípulos voltam para Jerusalém e vão para a mesma casa, esperar o cumprimento do derramamento do Espírito Santo, que foi o que Jesus prometeu. Que casa era essa? A casa da mãe de Marcos. Olha só, Maria, a mãe de João Marcos. Essa é a casa que muitas histórias acontecem, que várias vezes os discípulos se reúnem fugindo ou porque eles estão em oração
a casa da mãe de Marcos. É mais ou menos assim, o bicho pegou, vamos para a casa de mamãe. Era mais ou menos isso que acontecia. Como eu disse antes, Marcos era jovem, a gente não sabe bem a idade dele, mas ele era muito jovem na época que, nesse finalzinho do ministério de Jesus, né, na morte de Jesus e depois que ele vai para os céus, e o pessoal, todos os discípulos se reúnem lá na casa da mãe de Marcos. Depois da morte, ressurreição e ascensão, a casa da mãe de Marcos foi o primeiro centro de reuniões e orações do cristianismo. A igreja no lar. Isso é interessante, é algo que nós estamos fazendo hoje como família, não é verdade? Marcos tinha um primo, outra coisa interessante que encontramos no restante do Novo Testamento. Não no Evangelho de Marcos, mas encontramos no restante do Novo Testamento. Encontramos que Marcos era primo de Barnabé, que era parceiro de viagem de Paulo. Nós encontramos isso, eu vou dizer a referência, se você depois quiser procurar. Colossenses 4, 10 e 11, nós encontramos isso aí. Na primeira viagem missionária, Barnabé queria que o jovem Marcos tivesse experiências e chamou Marcos para que viajasse com eles. Então eles foram, só que quando teve o primeiro problema, as primeiras dificuldades, começaram a sofrer perseguições, o que acontece? Marcos volta, desiste da viagem e para onde é que ele vai? Para a casa da mãe. Jovem, com medo, não aguentou a pressão, não aguentou a perseguição, vai para a casa da mamãe. Olha só que coisa interessante, na segunda viagem, mais uma vez Paulo e Barnabé estão combinando para fazer a segunda viagem missionária de Paulo, e Barnabé diz, vamos chamar mais uma vez João Marcos. E Paulo, eu fico imaginando Paulo dizendo, não dá, ele é medroso, ele não aguenta o tranco, não dá para levar Marcos. Então eles tomam uma decisão. Paulo vai com Silas, mas Barnabé continua insistindo porque ele quer que Marcos tenha experiência missionária. Olha só que coisa interessante dessa história. Aí ele vai, Barnabé com Marcos. E o interessante é que nessa segunda viagem missionária, ele não foge. Ele permanece firme, ele é uma bênção na pregação do Evangelho. E segundo a tradição, ele funda a igreja de Alexandria. Olha só que coisa interessante. Na primeira ele não aguenta, na perseguição ele foge, vai para a casa da mãe, só que depois Barnabé insiste, trazendo ele para participar das ações, trazendo ele para aprender, para ter experiências missionárias, e ele é uma bênção para a pregação do Evangelho. Em algum momento Paulo reconhece que Marcos mudou e pede para que Timóteo leve Marcos para que possa auxiliá-lo, para que possa ajudá-lo no trabalho que Timóteo estava fazendo. Que interessante, né? Marcos mudou, aprendeu com os seus erros e aproveitou uma nova oportunidade. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Será que você está precisando de uma outra chance, uma nova oportunidade, do mesmo jeito que Marcos precisou? Queridos, depois de a gente já ter uma ideia geral sobre características que só encontramos no Evangelho de Marcos, no livro de Marcos, o objetivo principal dele, a quem ele estava escrevendo, nós entendemos melhor quem era Marcos. Agora a gente vai entrar em lições importantes que podemos aprender através do livro do Evangelho de Marcos. A primeira lição, queridos, Jesus é quem eu não sou. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus agora em Marcos 14. Capítulo 14 de Marcos. Deixa eu encontrar aqui. Marcos, capítulo 14. E o verso que nós iremos ler é o verso 51 e 52. Olha só que coisa interessante. Eu confesso a vocês que há pouco tempo só que eu aprendi isso aqui e eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição importante que eu quero tirar aqui, depois de analisarmos tudo isso, ver as características principais do livro de Marcos, quem era Marcos,
a gente vai para Marcos 14, verso 51, a palavra de Deus diz o seguinte: seguiu-o um jovem, coberto unicamente com o lençol, e lançaram-lhe à mão o lençol, viu? Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Mas o que é que isso tem a ver? Olha só o contexto, em que lugar essa parte, essa narrativa se encontra. Nós encontramos Jesus na ceia, Pedro sendo avisado por Jesus que irá trair a Jesus, depois eles vão para o Getsêmani, Jesus é preso e depois que isso acontece é essa história. Marcos apresenta a história de um jovem, aqui está dizendo que é um jovem, que vendo que Jesus foi preso, ouvindo a história, vai querer saber o que estava acontecendo. Ele estava em casa, provavelmente pega, se enrola num lençol e vai procurar saber o que está acontecendo. E aí alguém tenta pegá-lo, segura no lençol, ele solta o lençol e sai correndo, como a Bíblia disse, desnudo, com medo, fugindo. Com certeza é isso que acontece. E depois a gente vê o que acontece com Jesus no Sinédrio. Parece que essa narrativa está solta, sem conexão, sem lógica. Essa história está aqui dentro do texto. Jesus é preso, depois Jesus do Sinédrio, e entre as duas narrativas tem esse jovem que vai só com lençol e foge desnudo, correndo, porque alguém tenta pegá-lo. Queridos, os estudiosos entendem que isso aqui esse jovem é o próprio João Marcos. Você teria coragem de contar essa história se tivesse acontecido com você, colocando dentro do Evangelho o que aconteceu com João Marcos? Que coisa, não? Queridos, aqui a gente só consegue entender o seguinte: ele estava com medo. João Marcos, ou melhor, Marcos, como conhecemos, ele estava com medo, ele estava preocupado, então ele foge. Ele é curioso, ele vai tentar ver o que estava acontecendo quando algo faz com que ele sinta-se acuado. Ele corre, mostrando que ele era medroso e covarde. Queridos, ele faz questão de apresentar isto na narrativa, mostrando o que ele não era. Uma lição importantíssima que eu quero que você guarde em seu coração. Marcos apresenta Jesus como alguém que eu não sou. É isso que ele está dizendo. Eu não sou corajoso como Jesus é. Eu sou medroso. Eu não sou um homem de ação como Jesus é. Eu não tenho como fazer isso. Enquanto eu sou um homem de ação, ele corria. Enquanto Jesus era corajoso, ele corria com medo também. Enquanto Jesus estava dando a sua vida para salvar. É isso o mais importante. Eu não sou o que Jesus é. Jesus deseja completar o que você precisa. Jesus, queridos, você talvez esteja cansado. Você não gosta do que você vê, de algumas características que você tem. Mas pare de apenas ver essas características em você e permita que Jesus possa transformá-lo. Foi isso que Jesus fez em Marcos. Queridos, a primeira lição importante que nessa parte aqui dessa nossa reflexão, nós entendemos que Jesus é o que eu e você não somos. E Ele deseja que nós deixemos que Ele possa nos transformar. Outra coisa interessante que aprendemos aqui, Jesus, Ele sempre deseja nos dar uma nova chance. Jesus veio a este mundo para nos dar uma nova chance. Quando nós encontramos, eu não vou ler o texto, eu vou apenas relembrar o que aconteceu. No primeiro capítulo de Marcos, no verso 7 em diante, nós encontramos João Batista dizendo que batizava com água, mas ele estava anunciando alguém que queria batizar com o Espírito Santo. E esse que viria, ele iria resgatar. O objetivo, a missão era salvar o pecador, resgatar o pecador, dar uma nova chance.
Essa é uma ênfase muito grande que Marcos coloca em seu livro, que Marcos coloca em seu evangelho. Ele era covarde, mas Jesus veio para dar e deu para ele uma nova chance. Ele deu uma nova chance para que ele pudesse ser perdoado. Sabe, cada vez que Jesus perdoava alguém, Jesus estava dando uma nova chance. Naquela narrativa frenética, uma narrativa atrás da outra, aquela ação toda que nós falamos no início da mensagem, cada momento que Jesus parava para curar alguém, ele estava curando, porque ele estava dando uma nova chance. Esta era e é a grande missão de Jesus e uma das ênfases que são apresentadas aqui no Evangelho de Marcos. Se você hoje entende que precisa de uma nova chance, Jesus está aqui para lhe oferecer essa nova chance. Queridos, uma última ênfase que eu queria apresentar do livro de Marcos, que Jesus, essa aqui talvez seja a mais importante, a principal que nós precisamos colocar em nosso coração. Seguir a Jesus significa servir. Eu vou ler mais uma vez o texto que eu falei que era um texto crucial, um texto importantíssimo do Evangelho de Marcos. Marcos 10, o verso 45 diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a vida em resgate de muitos. Queridos, essa é a ênfase principal que Marcos apresenta. Jesus veio para servir e chama você, eu quero que você entenda isso, chama você para servir com Ele. O Jesus que Marcos apresenta é um Jesus servidor, é um Jesus que sofreu, mas é um Jesus que deseja dar uma nova chance, é um Jesus que deseja fazer com que você seja um dos seus discípulos. E para ser discípulo significa servir. Querido, coloca isso no teu coração. Tenha certeza que Jesus deseja tudo isso que o Evangelho de Marcos está apresentando aqui. No momento de dificuldades, no momento em que o mundo está precisando de mais pessoas que possam ajudar, Jesus lhe chama para servir. Jesus é o que eu não sou. Por isso ele veio para nos dar uma nova chance, uma segunda chance, uma outra chance para que ele nos transforme. E queridos, essa transformação, tudo isso é uma cadeia. Ele faz isso, ele quer isso de cada um de nós para que nós possamos servi-lo e segui-lo. Isso é ser um discípulo. Marcos é o evangelho dos fracos, dos covardes, dos falhos. Marcos é o meu e o seu evangelho, porque nós somos pecadores. Nós precisamos exatamente disso. Um Jesus que é o que nós não somos e que pode nos transformar. Um Jesus que nos dá uma nova chance. Um Jesus que nos chama para que possamos segui-lo e servi-lo, mostrando o amor e a compaixão a outras pessoas. Eu queria terminar com a mesma citação que eu fiz na nossa primeira mensagem, na nossa primeira transmissão. O teólogo, professor Amin Rodô disse o seguinte: Cristo não veio para pregar o Evangelho, mas para que houvesse um Evangelho a ser pregado. Eu vou repetir: Cristo não veio para pregar o Evangelho, mas para que houvesse um Evangelho a ser pregado. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Esses momentos difíceis que estamos passando hoje, entendemos que Marcos escreveu esse Evangelho, esse livro para cristãos que estavam passando por uma crise tremenda. Hoje eu e você também estamos passando, a nossa nação, a nossa família, o planeta, o mundo está passando por uma crise nunca antes. Queridos, Jesus também entende e deseja que eu e você possamos analisar o que aconteceu no Evangelho de Marcos. Se ele sofreu, ele também nos dá forças para que possamos conseguir superar as dificuldades que estamos passando hoje. Tenha certeza
preciso repetir isso, me permita repetir isso. Jesus é o que eu não sou. Jesus veio para lhe dar uma nova chance, para lhe transformar. E Jesus veio para que você entenda que precisa segui-lo, precisa ser um discípulo dele. E para ser um discípulo de Cristo, você precisa servir. Feche os seus olhos e vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra falou ao nosso coração. Esta noite, Senhor, nós vimos o segundo olhar, o olhar de Marcos, através, Senhor, deste evangelho maravilhoso que foi escrito, para que eu e você pudéssemos conhecer melhor esse Jesus. Pai amado, esteja conosco, Pai. Nos dá forças, que possamos entender quem verdadeiramente Jesus deseja ser para cada um de nós. Eu peço as Tuas bênçãos, Senhor, para cada um dos Teus filhos que estão assistindo agora essa transmissão e que irão assistir no futuro. Eu peço, Senhor, que Deus esteja nesse instante encontrando um abrigo seguro, dando alento, dando segurança, dando paz, dando tranquilidade, Senhor, para cada um de nós. Nós te suplicamos que possa estar conosco, que possa abençoar as nossas famílias, abençoar, Senhor, a nossa nação, abençoar, Senhor, este mundo num momento tão difícil. Mas confiamos em Ti. Por isso, nós te oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Querido, que Deus possa lhe abençoar. Compartilhe essa mensagem o máximo que você puder. E nós nos encontramos na próxima transmissão, falando sobre o terceiro olhar, o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. Que Deus lhe abençoe, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amém.